Neste vídeo, exploramos a nova função de reconhecimento de como agir aqui. Isso é uma ferramenta no software Elements CAD onde é possível gerar dimensões de corte sem restrições. Isso pode ser feito. Aqui, tem um desenho 3D a partir deste modelo 3D. Já derivamos os cortes deste desenho e agora queremos aplicar isso às dimensões. É interessante que essas dimensões encadeadas também funcionam em grupos, o que significa que não precisamos desagrupar antes, podemos criar dimensões diretamente. Nas configurações, tenho a opção de, por exemplo, dimensionar apenas objetos sombreados. Isso significa que eu dimensionaria apenas objetos sombreados, como vemos aqui. Aqui está outro exemplo. Eu simplesmente traço uma linha e uso a ferramenta de dimensionamento encadeado e assim dimensiono esses dois objetos. Aqui está outro exemplo. Simplesmente desenho uma terceira linha aqui e aplico a ferramenta de dimensionamento encadeado. Assim, esses dois objetos são dimensionados. Claro, agora posso intervir e dizer, por exemplo, que essas duas portas não devem ser incluídas. E agora vou apenas definir um padrão. Usando a ferramenta de dimensionamento encadeado, essas duas peças foram dimensionadas. Como podemos ver, apenas os objetos com uma superfície ou uma aresta estão sendo dimensionados. Aqui veremos apenas os objetos que têm uma superfície ou uma aresta. Aqui está outro exemplo. Além disso, posso definir nas configurações que tudo seja dimensionado automaticamente. Isso se parece com isso. Quando traço uma linha, todos os objetos são automaticamente selecionados. E em uma terceira opção de configuração, posso dimensionar espaços intermediários, ou seja, os espaços entre os objetos. Como vemos aqui, o espaço entre esses dois objetos é dimensionado. Aqui está outro exemplo. Os espaços intermediários são dimensionados. Como vemos aqui, o espaço entre esses dois objetos, para o fundo da prateleira ou entre piso. Aqui está outro exemplo. Posso então ajustar ou mover as dimensões individuais conforme necessário, para tornar tudo mais organizado. Com a tecla Pull, posso intervir diretamente, por exemplo, dizer que essas duas portas não devem ser incluídas. Tudo que está sombreado deve ser dimensionado e então, aqui, só obtenho essas dimensões. Aqui, outro objeto. Aqui é apenas um objeto entalhado em uma parede e uma moldura de porta. Eu posso entrar novamente da mesma forma. Por exemplo, uma corrente de dimensionamento capturamos tudo de uma vez, isso aqui, e todos os objetos são dimensionados aqui. Não acreditei, mas é preciso verificar que está em tudo, porque se não houver áreas sombreadas lá, nada será exibido. No entanto, assim que tudo é selecionado, então até mesmo essas linhas são dimensionadas.
A dimensão realmente funciona em todos os objetos que você encontra aqui. Mas você deve garantir que tudo esteja selecionado, pois se não houver áreas sombreadas, nada será exibido. Mas assim que você selecionar tudo, aqui também serão dimensionadas essas linhas. As dimensões realmente se aplicam a todos os objetos que você encontra aqui. Eu vou mudar para um plano e selecionar qualquer coisa aqui. Volte para a ferramenta de dimensionamento, desenhe uma linha e você pode dimensionar tudo aqui imediatamente. Também em relação à velocidade, é realmente muito rápido conseguir isso aqui. Nas configurações de dimensionamento de correntes, temos a opção como foi mostrado anteriormente. Apenas sombrear os objetos, ou seja, apenas partes que têm uma área e cuja área não é muito grande. Ou seja, uma penalidade ou uma cor e um padrão específico e compará-los. Além disso, a segunda opção, dimensionamento de intervalo, é mais ou menos o oposto, o que significa que aqui os espaços entre as áreas são dimensionados. A diferença fundamental é que aqui você pode controlar melhor para que não haja tantos objetos em uma única máscara porque há muita sobreposição e só a opção Tudo cria todas as dimensões possíveis lá. A distância ajuda a definir distâncias entre linhas de limite da marcação. Um valor de zero simplesmente usa as configurações padrão, semelhante à distância entre dimensões sobrepostas. Então, aqui, trata-se de quão grande é a distância entre dimensões quando são colocadas lado a lado ou uma em cima da outra. E isso é um pouco dependente da escala. Para as casas decimais, você pode optar por usar as casas decimais da configuração ou usar as casas decimais da origem.